A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Lucas capítulo 14, leiamos a partir do 25. O nosso tema é o custo do discipulado. Pastor Fábio dos Anjos soube introduzir bem quando falou sobre descascar. E o custo é justamente esse. Quando ele falou do mamão, foi interessante, porque provavelmente aquilo que eu vou dizer aqui, o mamão que eu vou dar a vocês, vocês não vão querer comer. Amém? Lucas 14, vamos ler apenas 3 versículos. Leia comigo o 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O 35. O 33, melhor dizendo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sente glorificando o Senhor e preste bastante atenção. Tentarei ser o máximo sucinto possível, que o tempo já correu. Eu quero nessa manhã falar com vocês 3 pontos importantes. Primeiro, vamos tentar definir o conceito de discipulado. Afinal de contas, o que é isso que falamos sempre? Segundo, o conceito do custo. O que é o discipulado e o que é o custo? E o terceiro, nós vamos falar sobre o custo a seguir a Jesus. E são 3 custos a seguir a Jesus, e eu quero que você repita após mim. Repita comigo: um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento, um certo tipo de desapego. Mas vamos lá. Primeiro, o que é discipulado? A base da minha ministração está nesse livro base, que toda hora estou lá citando, na revista O Custo do Discipulado, a doutrina da imitação de Cristo. Você não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro, irmão. Amém? Sobretudo aqueles que estão discipulando. Quando falamos sobre discipulado, vem na nossa mente 2 conceitos. O primeiro conceito, o ato de seguir a Jesus. O segundo conceito, o ato de ensinar outras pessoas a seguirem a Jesus. Primeiro conceito, qual é? O ato de seguir a Jesus. O segundo conceito, o ato de ensinar outras pessoas a seguir a Jesus. Só que perceba, tanto um conceito quanto o outro conceito de discipulado, eles não são desconexos. Eles não podem ser separados. Um pressupõe o outro. Eu só posso ensinar outras pessoas a seguirem a Jesus se eu também sigo a Jesus. Eu não posso apontar o caminho se eu não sigo o caminho. Eu não posso dizer, adolescente, eu enquanto líder, adolescente, ore de joelho, se eu não oro de joelho. Eu não posso dizer, adolescente, leia esse livro, se eu não leio nada. Então, quando falamos sobre discipulado, ele não é só um ato de seguir a Jesus, mas também um ato de ensinar outras pessoas a seguir a Jesus. Sabe que o problema nosso da liderança, nós aqui enquanto os líderes, é que nós não queremos ser um espelho pelo qual o discípulo vai seguir a Jesus. O apóstolo Paulo disse assim: me imita, tal como imita Jesus. Líder, você tem que falar assim para o seu discípulo. Você tem que mostrar para o seu discípulo que você é alguém que é igual a Jesus, em que ele se espelhe. Porque palavras bonitas, boa teologia não salva ninguém. É somente quando você aponta a sua vida para Jesus Cristo. Então, vimos primeiro o conceito de discipulado. Qual é o primeiro? O ato de seguir a Jesus. E segundo,
o ato de ensinar outras pessoas a seguirem a Jesus. Tranquilo? Então, quando falamos sobre isso, nós temos que entender também que se existe um discipulado, quanto é que custa esse discipulado? Por mais que você venha aqui no workshop, um evento aberto, gratuito, que deu um trabalhão para fazer, você não pagou nada por isso, não lhe custou nada. Mas só que o discipulado, isso que você está ouvindo aqui nessa manhã, vai te custar tudo. Amém? Então, qual é o conceito do custo? O custo é a capacidade de calcular perdas e ganhos com vista a uma tomada de decisão. Não importa a decisão que você tomar, você vai estar tomando uma decisão. Ah, eu sou indeciso, irmão Luiz, eu sou indeciso. A sua ação de não decidir já é uma ação por decidir, não decidir. Então, quando falamos sobre custos, nós falamos sobre cálculo. Quando falamos sobre custo, nós falamos sobre tomadas de decisão. Todos os dias você e eu estamos tomando decisões. Você tomou a decisão de vir aqui nesta manhã. Irmão, eu vim obrigado, mas você veio. Todos os dias nós estamos tomando decisões. Que roupa vestir, o que assistir, o que fazer, que time torcer, espero que não seja o Palmeiras. Estão percebendo? Então, todos os momentos nós estamos calculando o custo. Se você fizer uma viagem, querido, você não calcula um custo? Eu vou ter condição de pagar uma viagem? Eu vou ter condição de me manter lá no lugar onde eu vou? As férias que vocês tiveram da escola, se você for para um lugar, você calcula um custo. E é interessante que Jesus aqui no contexto, ele usa dois tipos de exemplos sobre custo. Um do tolo construtor e o outro do sábio rei. O tolo construtor, ele começou a fazer uma torre, mas sem calcular o custo, pastor. Ele começou a fazer a torre muito entusiasmado, de maneira que no final ele não conseguiu concluir a torre. E os demais o que fizeram? Começaram a rir dele. E não é assim que acontece muitas vezes com a gente? Quantos de vocês, inclusive, já não fizeram isso? Vocês viram uma pessoa que, rapaz, essa pessoa é muito crente. Nossa, esse é um cristão, pastor David. Mas ele cai. Aí você começa, olha só. Era tão fervoroso e agora caiu. Quando você não calcula o custo daquilo que você quer seguir, você vai ser motivo de vergonha para os outros. Vão zombar de você. Por quê? Porque você foi um tolo. Você não calculou o custo de seguir a Jesus. Você não calculou o custo daquilo que Jesus exige de você. Jesus exige muita coisa, vamos ver isso. Jesus não é aquela espécie de gênio da lâmpada, em que você esfrega a Bíblia, como se fosse uma lâmpada mágica, e está lá Jesus pronto para sair e dizer, ok, me faça 3 pedidos. Não, Jesus não está aqui para atender teu pedido. Jesus é Senhor sobre toda a criação. É você que deve obediência a Ele. É os custos que Ele coloca e não os custos que você quer que Ele coloque. Então, para seguir a Jesus, você tem que calcular, será que eu tenho realmente condições de segui-lo? Será que realmente eu consigo renunciar à cruz? Ou renunciar ao pecado? Quase que eu falo uma heresia aqui. Falei, né? Corta isso aí que eu falei errado. Será que realmente eu tenho condições de calcular a minha vida, se realmente eu entrego ela a Jesus? Então perceba, o custo sempre é um cálculo. Querido adolescente que está aqui, calcule o custo daquilo que você está fazendo. Calcule o custo de você assistir pornografia todo dia, para ver no que vai dar. Calcule o custo de você vir aqui para o workshop e só querer marcar encontro com alguém. Todos os dias, nós estamos calculando. Mas o custo não se refere somente aos dilemas da vida material. Se eu vou ter condições de comprar uma casa própria, se eu vou ter condições de conseguir um carro novo. O custo também fala sobre a vida espiritual.
Eu não estou falando para você se você vai calcular o custo de quantas vezes você vai para o monte, de quantas vezes você está com os joelhos dobrados. Eu estou falando de todas as vezes que o pecado bater a tua porta e você tem condições de negá-lo. Tem condições de viver para Jesus num ambiente num ambiente hostil ao Evangelho? Então nós vimos o quê? Primeiro momento, o discipulado, e agora o custo. Blaise Pascal, ele tem um livro, um filósofo muito importante, chamado Pensamentos. E nesse livro, vou explicar de maneira bem simples para vocês. É chamado de Aposta de Pascal, o pastor conhece muito bem. Imagina, vou parafrasear. Tem um ateu e um cristão. O ateu diz assim: não existe inferno, não existe vida após a morte. O ser humano morre, acaba tudo, é um grande nada. Só que o cristão, ele acredita em céu e inferno. Ele vai dizer: não, existe o céu, existe o inferno e existe a vida após a morte. Só que o cristão, ele propõe isso. Ateu, ok, se não existe nada depois da vida, não existe céu e inferno, tanto eu quanto você, quando morrermos, não terá nada. Não terá nada. Se eu morrer e você morrer, não terá nada com que nos preocuparmos. Mas agora, se eu estiver certo e o céu existe, o inferno existe, há uma complicação. A pergunta que eu faço é: quem calculou melhor os custos da sua decisão? O ateu ou o cristão? E talvez tenha um monte de gente aqui que é ateu, não no sentido de falar, mas com o coração. A Bíblia diz assim, que diz o Nécio: o louco no seu coração não há Deus. Não é com a boca que nós dizemos que não há Deus, é com o coração. Quantos corações frios aqui não existem, que não conseguem mais clamar a Deus, que não conseguem mais dizer que Jesus é o Senhor, que com a sua vida não espelha realmente quem Jesus Cristo é, que na faculdade é uma coisa, em casa é outra, na igreja é outra coisa. No nosso comportamento do dia a dia mostramos que não existe um Deus. A pergunta é: você está calculando o seu custo? Você realmente está calculando a que Deus você serve? Vamos lá para o custo de seguir a Jesus. Nós vimos 3 custos de seguir a Jesus. O discipulado, como ato de seguir a Jesus, é uma decisão. Deste modo, ele tem um custo. Mas qual é o custo? Qual é o custo do discipulado? Mas para entrar no custo do discipulado, eu queria entrar numa coisa que o pastor Fábio dos Anjos entrou, sobre a multidão e os discípulos. Existe um padre e teólogo católico chamado John Mayer, que ele vai, no seu livro, de alguma forma, como posso dizer, ele vai tentar mostrar 3 níveis ou 3 círculos daqueles que seguiam a Jesus. O primeiro círculo que ele vai mostrar que seguiam a Jesus era a multidão, é o círculo externo. O segundo círculo que seguia a Jesus, o círculo intermediário, que eram os discípulos. E o terceiro círculo, que era aquele mais íntimo, os 12. Então perceba que existem 3 tipos de pessoas que seguem a Jesus, vou dizer assim: a multidão, os discípulos e os 12. Mas a pergunta que eu faço é: Jesus tinha muitos seguidores, mas será que todos os seus seguidores eram realmente seus discípulos? Será que nossos congressos, nossos encontrões, nossos workshops, será que a multidão que é reunida em torno do Vale da Bênção, do Templo Central e demais congregações, realmente essa multidão é uma multidão de discípulos ou é apenas uma multidão qualquer? Que segue a Jesus por bênção, que segue a Jesus apenas por uma aventurança, por entusiasmo, sem calcular o custo de segui-lo. Mas a pergunta, ou melhor dizendo, o problema das multidões, é que seguem a Jesus mais por interesse e curiosidade do que consciência do discipulado. Você pode estar aqui nesse momento mais por curiosidade,
mas por animação, para não ficar em casa. Você não calculou o custo de estar aqui e ouvir o que vai ouvir. Pessoas, pastor David, pastor Fábio, seguem a Jesus sem calcular o custo dessa decisão. É apenas como uma multidão que olha Jesus de longe, sem ter comprometimento com Ele. Seu seguidor não é consciente se o seguidor não é consciente das demandas do discipulado, então não é capaz de avaliar adequadamente o seu custo. Se você não é consciente do que é discipulado, você não pode calcular o custo, você não consegue calcular o custo do discipulado. Como é que você vai calcular algo se você nem sabe o que é? Discipulado não é apenas reunir um bocado de gente, e ali eu reuni essa gente só porque eu não encontrei no final de semana, só porque eu não encontrei durante a semana, e eu vou reunir um bocado de gente ali, só para mostrar uma foto que está legal o grupo, e não está. Você que está aqui adolescente, para você seguir a Jesus, comece a calcular o custo disso. Porque seguir a Jesus não fala somente dessa terra, fala de um porvir. E só tem dois caminhos, ou o céu ou é o inferno. E como falamos de multidão, a gente tem que entender o que seria então essas multidões. O que é uma grande multidão? Uma grande multidão é como uma grande massa informe. Não tem rosto, não tem identidade. Jesus não consegue chamar a multidão pelo nome. A grande multidão é aquele amontoado de gente que Jesus não conhece como alguém como Ele é. A grande multidão é como uma massa cinzenta, é aparentemente neutra, ela é isenta de responsabilidade. A multidão não quer envolvimento, porque é confortável estar no meio da multidão. Por que é confortável? Porque quando eu estou no meio da multidão, eu não presto conta a ninguém. No meio da multidão eu não me comunico, eu não me envolvo. Ainda arrumo um bom argumento. Manu, e a igreja me feriu. Mas para não sair dela, deixa eu ficar aqui no meu cantinho sentado, só de boa, só postar a foto assim, dizendo, é dia de agradecer. Querido, Jesus não te chamou para isso. Ele não te chamou para postar foto no Facebook, no Instagram, dizendo, é dia de agradecer. Ele te chamou para fazer discípulos. E eu me recolho aqui no meu canto. Uma multidão, ela é isenta de responsabilidade, porque é muito confortável estar no meio da multidão. Mas Jesus não te chamou para ficar esquentando o banco. Jesus não te chamou para estar aqui e limitar a tua vivência dentro de quatro paredes. Ele não quer que você seja multidão. Ele quer que você seja discípulo. Ele quer que você seja como Ele é. Ele quer que você seja um com Ele. E a multidão não consegue ser isso. E a grande multidão é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir a Jesus sem compromisso com Ele, ou seja, sem levar em conta ou em consideração o custo do discipulado. Irmãos, diferente da gente que tem Instagram, a busca de Jesus não é por seguidores. Jesus não está preocupado com a sua fanpage. Jesus não está preocupado se ele é influencer ou não. A santa obsessão de Jesus, querido, é por comprometimento. A santa obsessão de Jesus é por discípulos que se pareçam com Ele. Jesus não está preocupado em conseguir mais um K no Instagram. Ele está preocupado em fazer pessoas que se pareçam com Ele. A verdadeira igreja, irmãos, não é uma multidão que simplesmente segue Jesus, mas a reunião de todos aqueles que seguem Jesus nos termos de Jesus. Discípulos não é aquele que gera para si os seus próprios termos de como seguir a Jesus. Discípulo é aquele que diz, mestre,
O que é que eu devo fazer para ser um discípulo seu? E Jesus dá a ordenança e ele faz. O discipulado não é em nossos termos, mas nos termos de Jesus. Não é como eu quero, é como Ele quer que seja. Não é o caminho que eu preparo, vai dizer Lutero, mas o caminho que é preparado contra ti, vai dizer Lutero. A esse segue, a esse obedeça. Amém? Será que Jesus já começou a descascar a gente hoje? Quem é que está comendo mamão aí? Eu vou esquecer dessa, pastor. Vou colocar até lá como frase assim, autor Fábio dos Anjos 2020, 2. Citação direta. Mas ok, quando falamos sobre discipulado, sobre custo, afinal de contas, qual é esse custo? O primeiro custo que nós vamos ver é o custo do amor. Repita comigo, o custo do amor. Fala para o irmão do lado aí, o custo do amor. Irmãos, a primeira demanda do discipulado é o amor. Leia comigo o versículo 26. Diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O amor que Jesus exige é um amor específico, não é qualquer tipo de amor. Por exemplo, quem aqui ama seu pai e sua mãe? Quem aqui que ama o seu irmão, mesmo brigando? Quem aqui ama seu time de futebol? São amores diferentes. Mas se você ama Palmeiras ou São Paulo, meu irmão, te converte. Estou revelando. Mas perceba que são tipos de amores, pastor David. Eu tenho um amor pela minha namorada, que está aqui, que eu não sei onde ela está. Está ali. Eu tenho um amor pelo meu amigo Remilson, Roninho, pelo pastor David, também é meu amigo. Mas só que esse amor que eu tenho pela minha namorada, pelos meus amigos, jamais pode ser um amor que dispute contra o amor que eu tenho por Deus. O amor que Jesus Cristo exige que o amemos é um amor que o ama como Ele é, e Ele é Deus. Na cultura judaica, o ser que deveria ser mais amado é Deus, e também no contexto cristão. E quando Jesus diz assim: olha, se você não amar mais a mim do que seu pai, sua mãe, seus filhos, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo: filhinho, se você não me amar como Deus, não serve. Estão percebendo o custo do discipulado? E perceba que o amor que eu tenho com Deus é um amor específico. Santo Agostinho escreveu um livro chamado Confissões. No livro 10, ele diz algo maravilhoso. Ele diz bem assim: Senhor, a minha consciência não duvida, antes tenho a certeza de que te amo. Feriste-me o coração com a tua palavra, desde então eu te amei. Mas o que eu amo quando eu te amo? A pergunta que eu faço a você, querido: o que é que você ama em Jesus que faz você amá-lo? Será que você só o ama porque Ele pode te dar o carro novo? Te dar a casa própria? Você ama Jesus porque você colocou Jesus como uma espécie de amigo imaginário? Ou você ama Jesus como Ele realmente é? Como Deus? Porque, irmãos, a pergunta do Agostinho, Santo Agostinho, é interessante. Porque quando falamos sobre: mas Senhor, o que eu te amo quando eu te amo? Sabe o que isso quer dizer? É que nós podemos amar de maneira equivocada também. Nós podemos amar a Deus, mas também de maneira equivocada. Se pergunte o que você ama em Deus. O que te faz realmente amá-lo mais do que tudo ao seu redor? Se for apenas buscar a Deus com interesse próprio, você não está buscando a Deus, você está buscando a si mesmo. Nós podemos amar de maneira equivocada. Nós podemos amar a Deus mais como uma pessoa importante que disputa atenção comigo, que disputa atenção com o outro. Por que eu falei de amores específicos? É porque eu posso amar a Deus
Mas esse amor a Deus, ele entra em conflito com o amor que eu tenho pela minha esposa. Com o time de futebol. Já viu pessoas quando estão torcendo para o time de futebol? É uma euforia toda, né? Mas aqui no workshop, no culto, por que são tão calados? Por que durante uma conversa na escola com alguém na faculdade não consegue sequer falar de Jesus, mas consegue falar sobre futebol? Tem pessoas que conhecem mais a vida do Neymar do que a vida de Jesus. Sabe tudo sobre o seu time de futebol, mas não sabem quem ajudou Jesus a carregar a sua cruz quando ele estava indo ser crucificado. Então perceba que muitas vezes o amor que eu tenho por Deus é um amor que duela com outros amores. Só que Tomás de Kempis escreveu um livro chamado Imitação de Cristo. Ele diz assim, que Jesus, ele quer ser amado acima de tudo. Ele não aceita rival. O São Paulo pode ter o seu time rival de amor. O Corinthians pode ter, mas ninguém pode ser rival de Jesus nesse sentido. Ninguém pode entrar em rivalidade o amor que você tem por Deus. Mas a pergunta é, o que tem a ver com o discipulado, o amor? Todo discipulado exige que amemos a Jesus como Deus. Você não pode amar Jesus apenas como um mestre moral. Você não pode amar Jesus apenas como um bom filósofo. O Lewis vai dizer exatamente isso. Ou ele é Deus, ou ele é louco, ou ele é mentiroso. Escolha as 3 opções. Você pode conceber ele como mentiroso. Você pode conceber ele como mestre da moral. Mas só Jesus, que é o único Deus, pode salvar a sua vida do pecado. Só Jesus como Deus pode salvar você de uma vida que te direciona para o inferno. Só Jesus pode salvar você, que está aqui, de viver um discipulado em que não exige custo. É só Jesus que pode ser Deus sobre a sua vida. Mas quando falamos sobre custo, eu quero contar uma pequena história, que eu já vou pular para o outro. Tem um marroquino chamado Med, que ele escreveu um livro. Ele era muçulmano. Ele conta a história dele e diz assim, que por causa do amor a Jesus, ele perdeu a família, os pais expulsaram ele de casa, ele perdeu o visto para voltar para o seu país, todos os amigos dele foram contra ele foi considerado como uma escória, como maldito pela religião muçulmana. Mas ele vai dizer assim, por mais que eu tenha perdido tudo, por mais que eu tenha perdido todas essas coisas, eu encontrei algo bem maior do que tudo isso. Eu encontrei Jesus que me salvou. Ele faz uma pergunta que eu estendo a você. Querido adolescente, líder que está aqui nessa manhã, você viveria feliz se você perdesse tudo que tem nesse momento? A pergunta de Jesus é, querido, você viveria feliz comigo se você não tivesse um emprego, uma casa? Se todos os seus amigos te odiassem, você conseguiria viver feliz comigo no anonimato? Eu estendo ainda a pergunta maior, você conseguiria viver feliz tendo morrido um ente tão querido seu? Você conseguiria viver feliz só com Jesus se a pessoa mais importante da sua vida morresse? Você conseguiria viver feliz só com Jesus se toda e qualquer circunstância fosse contra você? É isso que o discipulado te chama, é por um amor a Ele, centrado nele, somente para Ele. Você conseguiria viver feliz com Jesus, mesmo com a dor da morte?
Mas o que faz um verdadeiro discípulo decidir por Jesus? Primeiro, vamos ver o custo do sofrimento. Quando falamos sobre o custo do sofrimento, não falamos sobre qualquer sofrimento, irmãos. Eu estou com uma dor de cabeça, eu não vou para o culto hoje. Quando nós falamos sobre o custo do sofrimento, nós estamos falando sobre oposição. Jesus diz assim, versículo 27: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mas a pergunta é: o que é a cruz? Querido, perceba, Jesus não tinha levado a cruz ainda, ele não tinha carregado a cruz ainda. Ele estava dizendo aos discípulos: olha, se querem ser meus discípulos, carrega a sua cruz. Mas o que era a cruz? A Bíblia responde: aquele que é pendurado no madeiro é considerado como maldito. Qualquer um que subisse ao madeiro e fosse crucificado era maldito. É humilhação, é rejeição. E sabe por que nós não queremos a cruz? É porque ela nos humilha. Ela vai contra aquilo que achamos que é cristianismo. A cruz diz para a gente que nós somos malditos. Mas só que nós não queremos ser malditos. Nós queremos ser importantes. Nós queremos ser influências. Nós queremos ser o cara a ser seguido. Jesus não te chamou para isso, querido. Ele está te chamando para vir para a cruz. E a cruz não é a dor da perda, não é a falta de emprego, aquilo que você diz sempre: aquele menino é a minha cruz. Ô, dor de cabeça que eu tenho com esse marido, é a minha cruz que eu estou carregando. Não é isso a cruz. A cruz é negar a si mesmo e viver unicamente para Ele. O ato de tomar a cruz todos os dias é um ato em que todos os dias eu me nego a mim mesmo e vivo somente para Ele. Por isso que é um sofrimento. O custo do sofrimento é esse que Jesus está dizendo para você e para mim. Você não pode negociar esse custo. Você não pode fazer uma cruz, forjar uma cruz que dê para você carregar, não. Fazer uma cruz de isopor e colocar rodinha. Pintar Jesus com um bocado, pintar uma pessoa, pegar um jovem e começar a pintá-lo com um bocado de maquiagem, colocar uma cruz para encenar Jesus. Isso não é Jesus, isso não é discipulado. É algo real, não é algo teatral, não. É uma vivência verdadeira. Não é algo que eu enceno, não é algo que eu me maquio, não é algo que eu apenas faço para dizer que houve um bom movimento. Não, é algo verdadeiro, é negar a si mesmo todos os dias. Parem de maquiar o Evangelho, parem de maquiar a cruz. Jesus não fez isso. Jesus disse: se vocês não carregarem a cruz, Ele disse, não podem ser meus discípulos. Jesus estava consciente, Ele sabia disso, que escribas iriam levantar contra Ele. Ele sabia que Herodes iria se levantar contra Ele. Ele sabia que a mensagem do Evangelho não é uma mensagem fofinha, não. O Evangelho, ele confronta você. O Evangelho não é um amuleto que você acessa apenas para você chegar a ser o melhor de você mesmo, não. O Evangelho não quer fazer você melhor do que você mesmo. O Evangelho não quer fazer você alcançar o seu potencial máximo, não. O Evangelho é fazer nova criatura. É tudo novo. É destruir toda a estrutura que você é, como um vaso quebrado, e ser moldado pela mão do oleiro. Amém? Mas por que isso? Está falando de cruz? Sabe o que Jesus está dizendo quando ele fala assim: negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz? Escuta para cá, adolescente, estão me ouvindo? Amém? Vou dizer para você uma coisa: é divertido seguir a Jesus nos congressos, é divertido seguir a Jesus nos encontrões, é divertido seguir Jesus aqui nesse momento.
É divertido até você saber para onde ele está indo. É divertido pularmos e cantarmos, fazermos um evento com cara de evangélico, com cara de cristão. É divertido. Apagar uma luz, colocar um ambiente agradável, é divertido. O pregador chegar aqui e falar uma piada, é divertido. Mas só é divertido até nós sabermos para onde Jesus está caminhando. E para onde está caminhando, irmão Lui? Para o Gólgota, para ser morto, crucificado. A pergunta é: você está indo após ele? Você está indo sendo crucificado após ele? Você calculou o custo da decisão de que é seguir a Cristo? Ou você veio aqui só para brincar? Por mais que a graça nos alcance, querido, por mais que a salvação seja pela graça, essa salvação vai te custar tudo. O último ponto para encerrar. Eu vou encerrar, pastor. Eu vou encerrar. O último custo que temos é o custo do desapego. E aqui está a nossa maior armadilha. E aqui está a sentença final de Jesus. Leia comigo o versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. No nosso contexto evangélico, se disseminou muito a teologia da prosperidade, em que se você der dízimo, Jesus vai abençoar você 10 vezes mais. Der oferta, mais vezes. E pouco se fala, pastor David, de uma teologia para peregrinos. Pouco se fala de uma teologia para peregrinos. Uma teologia que te faça voltar realmente ao ponto central da fé. Nós esquecemos da volta de Jesus. Nós esquecemos que existe um céu e um inferno. Nós nos apegamos tanto a esse mundo, às coisas desse mundo. Ah, Senhor, deixa só eu terminar de fazer meu concurso público aqui, passar, que eu vou te servir. Ah, Senhor, deixa só eu concluir minha faculdade, que eu vou aqui, Senhor, e vou te servir. Eu vou te seguir. Não é isso que Jesus coloca. Determinada pessoa chegou para ele e disse assim: Senhor, deixa só eu enterrar meu parente ali que morreu e já vou lá te seguir rapidinho. Olha como nós somos apegados às coisas, apegados às circunstâncias. Nós esquecemos que esse mundo é por enquanto. Nós esquecemos que esse lugar é por enquanto, que existe um outro lado, que faz parte desse, mas que aponta para lá. Nós nos apegamos tanto às coisas. Nós colocamos o emprego como nosso Senhor, o dinheiro como nosso Senhor, a faculdade como nosso Senhor, o concurso público como nosso Senhor, e esquecemos quem é o Senhor de toda a história. Jesus fala: renuncia a tudo que você tem. Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que ele está confrontando? É a nossa mania de onipotência, de achar que todas as coisas é nosso, é do meu controle, que o meu emprego é meu, que a minha família é minha. Não, é tudo dele, é para ele, é sobre ele. Jesus está chamando, renuncia a tudo que tem, está dizendo para a gente: você não é senhor de nada, você não é senhor do que você acha que você possui. Você não é senhor nem de você mesmo, querido. Você não é senhor de você mesmo que está aqui nessa manhã. Eu sou dono do meu nariz. Não. Quem é dono de você é aquele que te comprou. E o discipular é sobre isso.
é você obedecer àquele que te comprou. Quando você entende que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas, você vai entender que tudo que você tem, tudo que você é pura graça. Sabe qual é a diferença de um ateu para um cristão? Fique de pé, irmãos. Sabe qual é a diferença de um ateu para um cristão? É porque no final do dia, um ateu não tem a quem agradecer. E eu volto a pergunta para você. Olha para mim. Adolescente que está aqui nessa manhã, você conseguiria viver feliz com Jesus? Mesmo que na pandemia o seu pai e a sua mãe se foram? Você consegue viver feliz somente com Jesus e a cruz, quando a pessoa mais importante da sua vida morreu? Mas só que discipulado, pastor David, pastor Fábio dos Anjos, fala sobre o custo do desapego, do amor e do sofrimento. Mas também fala sobre cuidado. Jesus cuida dos seus discípulos. Ele cuida daqueles que o seguem. E você pode dizer assim: mas como ele pode cuidar? Se ele levou meu pai, minha mãe, meu irmão para o Covid, se ele levou a pessoa que eu mais amava nesse mundo, como é que ele pode cuidar disso? A resposta de Deus para você é essa: eu massacrei o meu filho numa cruz. Eu martirizei o meu filho numa cruz. Eu rasguei a carne do meu filho numa cruz. E você acha que eu não posso lhe dar tudo aquilo que você precisa? Ele matou o seu próprio filho por amor a nós. E por que você acha, você que quer ser discípulo de Jesus, ele não vai lhe prover tudo aquilo que você precisa? Por mais que ele tenha levado a pessoa mais importante da sua vida, por mais que o custo tenha sido alto, o custo maior quem sofreu foi ele, colocando o seu filho numa cruz. O maior custo, o maior mal quem sofreu foi ele, em colocar o seu filho unigênito naquela cruz. Ele abriu mão do seu filho porque você não consegue abrir mão da pornografia, porque não consegue abrir mão da fornicação, porque não consegue abrir mão desse cristianismo hipócrita que você vive. Curve sua cabeça. Pai, obrigado por tanto. Obrigado porque nós sabemos que o custo que o Senhor coloca é alto e nós queremos de todo o coração alcançá-lo. Mas, Senhor, nós somos tão fracos, nós somos tão desobedientes, Senhor. Nos ajuda a calcular o custo de te seguir. Nos ajuda, Senhor, a entender o que é o discipulado, que essa igreja, Senhor, entenda o que é o discipulado. Que os líderes, Senhor, entendam o que é o discipulado. Que vivamos uma vida de comunhão contigo através do discipulado e não através de programações, Senhor. Nos ensina que nós fomos comprados por Ti, chamados por Ti para o discipulado. Retira de nós esse senso de impotência que temos, de achar que mandamos em alguma coisa, Senhor. Não, nos ensina, Senhor, a cumprir os Teus mandamentos. Que esses adolescentes, Senhor, não sejam apenas pessoas em que não tem compromisso contigo,
mas gera neles comprometimento, gera neles renúncia, gera nele, Pai, amor para te servir, te seguir, te amar. Gera neles, Pai, o entendimento de que te seguir vai custar tudo, tudo, porque o Senhor não comprou pela metade, o Senhor nos comprou por inteiro. Obrigado por tanto nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus.